Boa noite, irmãos da paz. Espero que estejam todos bem, com saúde e dispostos a mais um aprendizado dentro da palavra. E que essa mensagem que o Senhor vem trazendo ao nosso coração nessa noite seja uma mensagem que realmente nos confronte, que nos leve a pensar e que nos leve a ter mudanças. Sempre há tempo para mudar, sempre há tempo para o novo, sempre há tempo para a gente aprender mais coisas ainda. Então, que seja um momento muito especial para vocês e para nós aqui também. Amém? Hoje a nossa célula chama-se O Segredo daqueles que Conquistam. O texto está em Josué 13:1. Está escrito assim: As terras ainda não conquistadas. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. No texto acima, é nítido que Josué já estava em idade avançada. Ele já havia conquistado muitas coisas ao lado de Moisés e depois como seu sucessor. E depois ainda lhe revela o Senhor que tinha muito a ser conquistado, que Josué não tinha conquistado tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, para a vida do seu povo. Mesmo que Josué se dedicou ao Senhor durante tanto tempo, muito ainda o Senhor queria lhe acrescentar, muito o Senhor ainda queria lhe dar. E as bênçãos do Senhor, elas são inesgotáveis. A questão de hoje é: como podemos tomar posse das bênçãos que o Senhor tem para nós? Sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. Vamos ver os pontos, os segredos daqueles que, como Josué, conquistaram as bênçãos do Senhor em suas vidas. O primeiro segredo é: eles têm um coração de servo. Vamos ler em Êxodo 24:13 e 1 Pedro 5:5. Êxodo 24:13, 1 Pedro 5:5. Em Êxodo está escrito: Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Esse é o primeiro segredo de um homem de Deus, que vive uma vida de conquista. Na primeira vez que o nome de Josué é mencionado na Bíblia, já é identificado como servo de Moisés. Ele tinha o coração, José tinha um coração pronto para servir. Ele não tinha dificuldade nenhuma nisso. Muitas vezes, a falta de ter um coração servidor tem nos impedido de termos nossas conquistas, seja essas conquistas financeiras ou espirituais. As pessoas que não sabem servir em casa, no trabalho, na igreja, seja onde for, porque o orgulho os impede, que são as pessoas que falam assim: não vou me rebaixar, não vou me humilhar, não vou mais voltar atrás, não é minha obrigação. Para essas pessoas que não sabem servir, é necessário querer quebrar todo o orgulho e ser totalmente submissos ao Senhor. Jesus, ele veio aqui para nos ensinar desse dom. Servir é dom do Senhor, dado para todos aqueles que buscam. Em 1 Pedro 5,5 está escrito: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos ao que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. Para servir é necessário ter um coração humilde. Aqui no próprio Pedro já vem falando para a gente que ele está rogando para que os jovens aprendam a respeitar os mais velhos, sejam submissos aos mais velhos, aqui está se falando. E hoje, quantas pessoas que não querem isso, que não querem ouvir, que não querem obedecer, e quem é incapaz de obedecer aos seus pais, quem é capaz de obedecer à sua liderança, seja o que for, é incapaz também de servir ao Senhor e de obedecer ao Senhor. Então a gente vai vendo aqui que a humildade, ela é uma chave. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. E aí nós temos mais um ponto. O segundo segredo é combinar o trabalho com a força. Em Números 14:6 está escrito: olha, é do 6 ao 10.
E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e, nos dará terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais ao Senhor dessa terra, porque, como pão, os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temas. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Se nós lemos também em Provérbios 12:14, está escrito: Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, se-lhes-á retribuído. Josué, naquele momento, sabia que se eles fossem corretos, obedientes ao Senhor, tudo daria certo. Que o Senhor iria lhes dar aquelas terras. Josué não viu dificuldade, mesmo tendo visto os gigantes daquela terra. Ele viu o Senhor. Ele sabia quem era o Senhor. Ele confiava no Senhor que ele servia. Ele sabia que muito maior era o Senhor, né, Deus, do que aqueles gigantes. O povo de Israel queria herdar a terra prometida, mas eles não queriam lutar por ela, ao contrário de Josué. Trabalho e esforço é princípio bíblico. É necessário pararmos de colocar empecilhos em nossas vidas, termos bom ânimo e lutarmos por nossas conquistas diariamente. Sempre colocarmos Deus à nossa frente em tudo que fizermos dará certo. Porém, é necessário tomarmos cuidado com os exageros. Eles podem nos cansar, inflar nosso ego, nos levar a pensar que somos autossuficientes e, pior ainda, nos afastar do caminho de Deus. Josué ele sabia exatamente quem era o Senhor, ele sabia o que ele podia fazer no Senhor. Ele cria. Ele já sabia que aquela terra era dele, que precisava se esforçar para conquistar aquela terra. E ao contrário daquele povo que ficou se rebelando, que ficava fazendo coisas erradas, ele se manteve ali nos princípios. Ele obedeceu. O terceiro segredo, eles andavam com Deus. Em Êxodo 33:11 está escrito: Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. É muito claro que Moisés andava com Deus, ele era seu amigo, e Josué aprendeu isso servindo a Moisés. Ele estava sempre junto de Moisés, via como atrair a presença do Senhor. O trabalho que ele fazia foi seu aprendizado para que um dia Josué pudesse ser o escolhido do Senhor para ser o sucessor de Moisés. Quando Moisés subiu ao monte para receber a lei, Josué ficou ao pé do monte. Ele permaneceu na presença de Deus, enquanto o povo, afastado, foi se rebelando. Josué tinha prazer nas coisas do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas estão interessadas em conquistar as coisas materiais, mas se esquecem de conquistar as coisas espirituais. Dão valor às conquistas terrestres e esquecem de conquistar a vida eterna. As conquistas materiais são importantes, claro, são necessárias, e devemos nos esforçar para conquistá-las. Porém, tem que ser como Josué fez, andando em humildade, trabalhando duro, se esforçando para conquistar e, o mais importante, fazer tudo isso andando com Deus, confiando nele e na sua infinita graça. É necessário nós aprendermos com Josué como conquistar as coisas. Aquilo que realmente agrada ao coração do Senhor, nós sabemos o que realmente nos é importante, aquilo que realmente nos foi dado, não somente as promessas que o Senhor nos fez, mas aquilo que nós já herdamos desde lá de trás, como promessas para nossas vidas também, as bênçãos. A gente tem que saber fazer tudo isso, saber valorizar, saber servir,
saber que as coisas aqui da terra são importantes, sim. Nós vivemos nesse mundo, nós precisamos comer, nós precisamos viver, mas as coisas do Senhor também são muito importantes. O Senhor não quer que ninguém passe por necessidade, o Senhor não quer que ninguém tenha problemas, mas para isso a gente precisa se posicionar. Temos o coração humilde, ouvimos a palavra do Senhor, sabemos o que Ele quer para as nossas vidas, seguimos a direção que Ele tem para cada um de nós. E é isso que vai estar fazendo a diferença para que a gente chegue até a nossa velhice e dia após dia, que a gente parta dessa terra sem ter conquistado tudo aquilo que o Senhor nos deu ainda. Porque infinitas são as suas bênçãos para aqueles que o temem, que o amam, que entregaram a sua vida para Ele. Então, se você ouviu essa palavra e tocou algo no seu coração, no grupo eu vou fazer 3 perguntas daqui a pouquinho, vou escrever lá para vocês. Peço que vocês coloquem suas respostas ali, que comentem sobre essa célula também. É uma forma que vai acrescentar no nosso estudo, uma forma de acrescentarmos na vida um do outro. É isso que tenho para vocês nessa noite. Que as bênçãos do Senhor estejam na nossa casa, na casa de cada um de vocês também. E que nós possamos servir ao Senhor cada vez mais e conquistar tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Um beijo a todos.